Davi é lembrado como herói, salmista, rei e o homem segundo o coração de Deus. Mas existe um lado da sua história que quase nunca é colocado em destaque. Um lado sombrio, desconfortável, cheio de decisões questionáveis, sangue, silêncio e consequências devastadoras. E a pergunta que precisa ser feita logo no início é: será que conhecemos mesmo quem foi o rei Davi? Antes de continuarmos, já deixa o like no vídeo, porque esse tema gera muita discussão. E responde nos comentários desde agora. Davi foi um herói imperfeito, ou alguém que a história tentou suavizar? Agora, vamos direto ao ponto. Davi não começou como rei. Ele surge como um jovem pastor, ignorado até pelo próprio pai, esquecido no campo enquanto seus irmãos eram apresentados ao profeta Samuel. Quando Deus o escolhe, parece uma história perfeita. O menor se torna o escolhido, o improvável se torna rei. O problema é que a história não termina aí. Davi cresce em popularidade, derrota Golias, ganha respeito do povo e desperta algo perigoso: poder. E quando o poder se mistura com impulsos humanos, a queda não demora. Mesmo antes de ser rei, Davi já mostra sinais de ambiguidade moral. Ele foge de Saul, vive como foragido, se alia a povos inimigos de Israel e, segundo o próprio texto bíblico, mente, manipula e engana para sobreviver. A Bíblia não esconde isso, mas raramente ouvimos alguém falar sobre esse período. Davi se torna líder de um grupo de homens endividados, amargurados e desesperados. Um exército improvisado, um bando, e ali ele aprende algo essencial para governar: controlar pessoas, situações e narrativas. Quando finalmente assume o trono, Davi parece consolidar o sonho. Unifica Israel, estabelece Jerusalém como capital, traz a arca. Tudo parece perfeito. Mas é justamente no auge que o lado sombrio emerge com força total. O episódio de Batseba não é apenas um erro moral. Ele é uma sequência de decisões frias. Davi vê uma mulher, deseja, manda buscar, dorme com ela sabendo que era casada. Quando ela engravida, ele tenta encobrir o erro. E quando o plano falha, Davi toma a decisão mais grave de toda a sua vida. Manda matar Urias, um de seus soldados mais fiéis. Não em um ataque direto, mas de forma calculada, estratégica. Ele usa a guerra como instrumento para assassinar alguém e limpar sua própria imagem. Isso não é impulso, isso é premeditação. E aqui surge uma pergunta que quase nunca é feita: quantas pessoas morreram naquela batalha apenas para que o plano de Davi funcionasse? Quantas famílias sofreram para que o rei não fosse exposto? O texto bíblico diz que isso desagradou ao Senhor, mas o impacto real vai muito além. Davi não perde o trono, ele não é executado, ele não é deposto. Ele é confrontado pelo profeta Natã, se arrepende e continua reinando. E isso levanta uma questão incômoda: por que alguns pecados parecem ter consequências diferentes dependendo de quem os comete? A partir desse momento, a vida familiar de Davi entra em colapso. Violência, abuso, traição e morte passam a marcar sua casa. Amnon viola sua própria irmã Tamar. Absalão, revoltado, mata Amnon. Davi sabe de tudo e permanece em silêncio. Nenhuma punição, nenhuma justiça, e o silêncio do rei se torna cúmplice. Absalão, consumido pela revolta, inicia uma rebelião e tenta tomar o trono do próprio pai. O reino mergulha em guerra civil, sangue israelita contra israelita. Tudo isso nasce de um pecado não resolvido no topo do poder. E quando Absalão morre, Davi não reage como rei. Ele chora como pai. Meu filho, Absalão. Mas quantos filhos morreram antes disso por decisões dele? Quantas lágrimas Davi causou antes de derramar as suas? O choro do rei no final não apaga o silêncio do rei no meio da tragédia. Outro ponto raramente discutido é o senso de justiça seletiva de Davi. Ele poupa alguns inimigos e é implacável com outros.
Ele manipula alianças, usa casamentos políticos, negocia poder. Ele é um rei extremamente hábil, mas também extremamente humano. Em determinado momento, Davi manda contar o povo, um censo militar, algo que parece simples, mas que Deus reprova. O resultado é uma praga que mata milhares. Mais uma vez, o erro é do rei, mas o povo paga o preço. Isso se repete constantemente. Decisões de Davi afetam diretamente vidas que nunca tiveram escolha. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Até que ponto Deus tolera falhas em líderes que Ele mesmo escolheu? Até que ponto o perdão divino justifica o sofrimento humano que foi causado? A Bíblia não responde isso de forma simples. Davi escreve salmos profundos, cheios de arrependimento, dor e entrega. Isso é inegável. Mas arrependimento apaga consequências. O perdão divino remove o impacto humano. Porque aqui está o incômodo. Enquanto Davi escreve lindos salmos sobre sua culpa, vidas reais continuam destruídas. Famílias continuam sem paz. Mulheres continuam abusadas. Cidades inteiras continuam escravizadas. A Bíblia mostra Davi como herói e vilão ao mesmo tempo. E talvez esse seja o ponto. Davi não é um exemplo de perfeição. Ele é um espelho desconfortável da condição humana, capaz de adorar profundamente e de destruir profundamente, capaz de fé extrema e de abuso de poder. O título Homem segundo o coração de Deus não significa ausência de pecado. Talvez signifique algo mais complexo, alguém que mesmo caindo, não foge do confronto com Deus. Mas isso não anula o sofrimento que ele causou. E aqui entra a grande pergunta que divide opiniões até hoje. Davi foi perdoado, mas foi realmente justo? Ele mereceu o legado que recebeu? Ou a história suavizou seus erros porque ele venceu, porque escreveu salmos, porque foi escolhido? E se outro homem tivesse feito exatamente as mesmas coisas, teria recebido o mesmo tratamento? Essa história nos obriga a refletir sobre líderes, poder e responsabilidade. Porque Davi não caiu sozinho. Ele levou uma nação com ele. E mesmo assim, é lembrado como o maior rei de Israel. Talvez porque a Bíblia não romantiza seus erros, mas também não os apaga. Ela nos força a lidar com atenção. Ela nos força a questionar. E agora eu pergunto diretamente a você. Como você enxerga Davi depois de olhar para esse lado da história? Herói? Vilão? Ou algo muito mais complexo e perturbador? Você acredita que arrependimento é suficiente quando vidas foram destruídas? Ou certas consequências nunca desaparecem completamente? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Esse tema sempre gera debate profundo. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe, porque a Bíblia não conta histórias para nos confortar, mas para nos confrontar. E Davi é talvez a maior prova disso.